esqueças da minha instrução ou a minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, apregou-a na tábua do seu coração. O que Deus pede da sua igreja, o que Deus pede da sua noiva, o que Deus pede da sua amada, se não guardar as suas leis, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos? Essa é a ordenança para que eu e você vá bem, para que nós prosperemos. Quando a palavra fala em prosperidade, ela não está falando só em condição financeira, mas para que nós prosperemos tanto na área da saúde, tanto na área familiar, tanto na área sentimental, tanto na área espiritual. A prosperidade, quando se refere na Bíblia, ela é generalizada em todas as áreas. Quando nós andamos nas leis, nos estatutos, nos mandamentos de Deus, a minha vida e a sua vida, ela prospera espiritualmente. Nós crescemos, nós desenvolvemos. Quando nós permanecemos nas leis, nos estatutos e nos juízos de Deus, os nossos filhos são abençoados. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, como diz em Provérbios capítulo 1, o início do conhecimento é o temor do Senhor. Quando obedecemos a palavra, adquirimos conhecimento, adquirimos sabedoria. Quando andamos na palavra, como o Senhor disse a Josué, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. A nossa família, o nosso casamento, a nossa vida financeira, ela se prospera, ela cresce, ela desenvolve. É por isso que Salomão aqui, ele fala, apregou a lei, apregou os estatutos, apregou os juízos nas tábuas do seu coração. E Jesus diz que o maior mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, amar a Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus com todo o entendimento, de todo o coração, com todas as forças, de toda a alma e de todo o espírito. E o segundo mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Igreja, o Senhor Deus só quer que nós sirvamos Ele acima de tudo. O Senhor Deus só quer que adoremos a Ele acima de tudo. O Senhor quer que nós coloquemos Ele acima de tudo. E os mandamentos, as leis de Deus, elas não são penosas. Ele só requer que nós amemos uns aos outros. Eu quero te perguntar nesta noite: quem ama rouba? Não. Quem ama fala mentira? Não. Quem ama adultera? Não. Quem ama frauda? Não. Quem ama cobiça? Não. Porque o amor, ele não peca. Por isso devemos viver na lei de Deus. Por isso que devemos viver nos estatutos de Deus. Aqui Salomão fala para que você não fique enfermo. Aqueles que não vivem na lei, o pecado ele adoece, o pecado ele coloca enfermo, o pecado ele deixa a pessoa em depressão e automaticamente gera enfermidades. Aqui Salomão, ele está dizendo que o pecado, ele corrói os ossos, o pecado, ele corrói a carne. Aqui Salomão está dizendo que todo homem que anda na lei do Senhor, que toda mulher que anda na lei do Senhor, que todo homem, que todo varão, que toda varoa, que todo profeta, que todo servo que anda na lei do Senhor, ele prospera, ele não vacila,
direita, ele não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele não é envergonhado, ninguém zomba dele, porque ele buscou a sabedoria, ele atou a sabedoria no seu pescoço, ele amou a sabedoria é a lei do Senhor, a sabedoria é a palavra do Senhor, a sabedoria é os estatutos do Senhor, a sabedoria é o Evangelho de Cristo, a sabedoria é o nome de Cristo, a sabedoria é a oração, é o jejum, a sabedoria é a comunhão com a igreja, a sabedoria é a adoração a Deus acima de todas as coisas, a sabedoria é o amor ao próximo. Quando amamos ao próximo, não pecamos. Quando amamos ao próximo, não matamos. Quando amamos ao próximo, não prostituímos. Quando amamos ao próximo, não roubamos. Se você ama ao próximo, você não peca, igreja. É por isso que Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso, quando enfraquecemos, é porque não estamos na lei. Quando nós enfraquecemos, é porque o Senhor está nos repreendendo. É por isso que Salomão, ele diz: não te enfraqueça, não te entristeça com a repreensão do Senhor, porque o Senhor é como um pai que nos ama. Um pai vai deixar o filho nas drogas? Não. Um pai quer ver o filho na cadeia? Não. Um pai quer ver uma vida do filho destruído? Da mesma forma, não. Quando somos envergonhados, quando somos abatidos, quando somos decepcionados, é porque nós não estávamos no amor do Senhor. Quando nós caímos, quando nós passamos humilhação, quando nós somos abatidos, é porque nós não estamos na lei, nós não estamos na obediência, porque o início da sabedoria é a obediência, e a palavra fala que quem tem a obediência, que quem tem a sabedoria, que quem tem as leis, os estatutos, que quem anda nos mandamentos do Senhor, que quem não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele não cai, ele não é envergonhado, ele não é decepcionado. Eu quero te dizer nesta noite: se você amar a sabedoria, se você buscar a sabedoria, se você fizer tudo para conquistar, para viver, para andar na palavra do Senhor, se você for fiel, você nunca será envergonhado, você nunca será decepcionado. O diabo nunca tocará no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde. Se você atar a lei, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência do Senhor na sua vida, você prosperará em todos os âmbitos da tua vida. Você testemunhará, as pessoas verão a glória de Deus na sua vida, as pessoas reconhecerão que Deus está na sua vida, porque quem vive na sabedoria, quem anda no conhecimento do Senhor, dá testemunho. Quem vive a palavra é luz do mundo, quem anda no caminho do Senhor é sal da terra, e todo sal dá testemunho, e toda luz dá testemunho. É por isso que Salomão, ele fala: filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te darão lonjuras de vida e anos de vida e paz. Salomão está dizendo que quem vive a palavra tem até mais anos de vida. Salomão está falando que quem vive na lei, que quem não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, não peca. Porque o que Paulo lhe diz? Que a cobiça da luz, e a luz gera o pecado. Quando pecamos é porque não estamos na palavra. Quando pecamos é porque não estamos na obediência. Quando pecamos é porque não estamos debaixo da lei de Deus. Todo cristão fora da obediência, todo evangélico fora
da sabedoria, ele está sujeito a pecar, ele está sujeito a passar vergonha, ele está sujeito a passar humilhação. Aqui Salomão, ele não está chamando a atenção para o povo de Deus, ele está alertando: se você permanecer na obediência, a obediência é o início da sabedoria. Todo aquele que obedece, ele adquire conhecimento. Todo aquele que obedece, ele adquire sabedoria. E todo homem, toda mulher que tem sabedoria não é envergonhado. Todo homem, toda mulher que tem a sabedoria de Deus não é humilhado. Todo homem, toda mulher que tem o conhecimento, a sabedoria de Deus, dá bom testemunho. Todo homem, toda mulher que não se estriba em seu próprio entendimento. Olha o que Salomão ele fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Toda vez que nós seguimos o nosso próprio entendimento, igreja, toda vez que nós passamos a ser sábios aos nossos olhos, toda vez que eu e você seguimos o nosso caminho, nós nos desviamos do caminho do Senhor. Toda vez que nós seguimos a nossa opinião, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, nós nos desviamos da vontade do Senhor. Salomão aqui ele está alertando: ei, o teu projeto não é o de Deus, a tua vontade não é o de Deus, o teu caminho não é o de Deus. Não te estribes no teu próprio caminho, na tua própria opinião. É por isso que quando somos envergonhados, é por isso que quando somos decepcionados, nada mais é um alerta, nada mais é um alarme. O alarme vermelho ele começa a piscar, pois nós não estamos no caminho do Senhor. Toda vez que nós enfraquecemos, toda vez que nós somos humilhados, toda vez que nós somos subjugados, não quer dizer que fomos derrotados, não quer dizer que acabou, é apenas um alerta. Ei, irmão, você não está no caminho certo. Ei, irmã, você não está no caminho certo. Volta para o caminho, volta para a direção, volta para a obediência, volta para a direção, volta para os estatutos, volta para os juízos, volta para as ordenanças. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Toda vez que você é envergonhado, é porque você não está na direção. Papai do céu puxa a orelha e fala: volta para o caminho, filho. Muitas vezes nós vemos muitos filhos não voltar para o caminho. Muitas vezes nós vemos muitos filhos não voltar para a direção. Muitas vezes nós vemos muitos filhos, depois de seguir o seu próprio entendimento, depois de seguir o seu próprio caminho e depois de ser envergonhado, se revoltar. Eu tenho certeza, amada igreja, que vocês têm visto muito isso. Eu tenho certeza, amada igreja, que vocês têm visto evangélicos se desviar, cristãos se desviarem, pastores se desviarem, missionários se desviarem, profetas se desviarem, porque quando o Senhor repreende, quando Ele segue o seu entendimento e quando Ele é humilhado, Ele é envergonhado, quando Ele é decepcionado, muitos se revoltam e saem da igreja. É por isso que Salomão ele diz: filho meu, não te entristeças com a repreensão do Senhor. O que Salomão está dizendo: ó filha, quando você for envergonhada, é porque você não está no caminho. Estão entendendo, igreja? Ó filho, quando você cair, é porque você tem que voltar para a obediência, para os estatutos, para os juízos, para os mandamentos. É porque você tem que entrar na obediência, é porque você tem que estudar mais a palavra, é porque você tem que jejuar mais. Mas Jesus fala: não só ore, mas também vigie. Não só orar e vigiar, pois Jesus fala: o Espírito
não devemos orar, jejuar, mas vigiar, porque aqui Salomão, ele também diz: então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa recompensa